A Arábia Saudita previu esta situação há 45 anos. Enquanto o mundo inteiro estava em pânico com o fechamento do Estreito de Hormuz, a Arábia Saudita tinha um oleoduto pronto para uso. Estendendo-se por 1.200 quilômetros pelo meio do deserto de Abqaiq, a maior instalação de processamento de petróleo da Arábia Saudita, até o porto de Yanbu na costa do Mar Vermelho, uma rota que contorna o Estreito de Hormuz e nunca toca o Golfo Pérsico. No início da década de 1980, ataques a petroleiros durante a guerra Irã-Iraque estavam devastando o Golfo. Navios estavam sendo afundados, portos bombardeados e o comércio de petróleo paralisado. Ninguém prestou muita atenção, e alguém em Riad perguntou silenciosamente: o que fazemos se o Estreito de Hormuz fechar? A resposta foi um oleoduto duplo de 1.200 quilômetros de comprimento. Em 1981, a Arábia Saudita começou silenciosamente a construir um oleoduto, e 45 anos depois, aquele dia em que o Irã fecharia o Estreito de Hormuz havia chegado. Durante décadas, o Irã ameaçou cortar o fornecimento mundial de petróleo, e um projeto engenhosamente concebido e implementado silenciosamente décadas atrás está agora fechando os estreitos que há muito tempo foram a maior carta na manga do Irã. O Estreito de Hormuz é uma via navegável estreita com apenas 34 quilômetros de largura, conectando o Golfo Pérsico ao resto do mundo. Aproximadamente 21 milhões de barris de petróleo passam por esta passagem estreita todos os dias, um quinto do comércio marítimo global. Petróleo e gás natural da Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, Catar e Irã passam por este estreito. É a força vital da economia global, e o Irã controla a costa norte dessa força vital. O ponto mais estreito do estreito, 21 milhas, está tão próximo da costa iraniana que um míssil lançado da costa poderia atingir qualquer petroleiro em minutos. Minas, lanchas rápidas, baterias de defesa costeira, drones kamikaze, o arsenal de armas assimétricas do Irã é projetado especificamente para esta geografia. As grandes potências navais podem ter vantagem no oceano aberto, mas neste estreito, a geografia favorece o Irã. Durante décadas, este tem sido o trunfo mais forte de Teherã. Se nos atacarem, fecharemos o Estreito de Hormuz e paralisaremos a economia global. Essa ameaça foi a principal razão pela qual o Ocidente hesitou em intervir militarmente contra o Irã, porque todos sabiam que se o Estreito de Hormuz fechar, os preços do petróleo dispararão, as cadeias de suprimento colapsarão e a inflação aumentará. Ninguém queria correr esse risco até fevereiro de 2026. Em 4 de março, o Irã jogou essa carta. Os guardas revolucionários declararam o estreito fechado. Eles disseram que navios tentando passar seriam incendiados e cumpriram a ameaça. Os ataques a embarcações comerciais começaram com 21 ataques confirmados até 12 de março, resultando na morte de 5 tripulantes. O tráfego de petroleiros caiu 70% e mais de 150 navios ancoraram fora do estreito. O seguro de risco de guerra foi retirado. O petróleo Brent subiu de $65 para $104. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a perda de fornecimento global de petróleo deste mês é de 8 milhões de barris por dia, a maior interrupção de energia da história. E o cenário que o Irã vem ameaçando há 40 anos finalmente se concretizou. Foi bem no meio desse caos que a ação da Arábia Saudita entrou em cena, Petroline, o oleoduto de petróleo bruto leste-oeste. O nome é comum, o impacto é enorme. A construção começou em 1981. Sua capacidade foi aumentada para 7 milhões de barris ao longo dos anos, mas o oleoduto nunca operou em plena capacidade. Antes da crise, transportava apenas 2 milhões e 800 mil barris por dia. Alguns chamaram isso de investimento excessivo. Parecia um prêmio de seguro desnecessário. Em 10 de março de 2026, o CEO da Aramco, Amin Nasser, anunciou: o oleoduto está sendo levado à capacidade total, 7 milhões de barris por dia. A maior parte das exportações de petróleo da Arábia Saudita agora passa pelo Mar Vermelho, em vez do Estreito de Hormuz. Um investimento considerado desnecessário por 45 anos tornou-se da noite para o dia uma tábua de salvação para a economia global. O oleoduto, que transportava 2 milhões e 800 mil barris por dia antes da crise, atingiu a capacidade total em poucos dias, o que significa que a Aramco manteve a manutenção do oleoduto, testando a infraestrutura e a capacidade de expansão por anos. Em outras palavras, os sauditas não apenas construíram o oleoduto. Eles garantiram por 45 anos que poderia ser ativado a qualquer momento, e a Arábia Saudita não está sozinha. O oleoduto Habshan Fujairah dos Emirados Árabes Unidos, que vai dos campos de Abu Dhabi até o Golfo de Omã, transporta adicionalmente entre 1 milhão e 500 mil a 1 milhão e 800 mil barris por dia.
Ele também contorna o Estreito de Hormuz. Juntas, as duas tubulações oferecem uma capacidade alternativa de 8,5 milhões a 9 milhões de barris por dia. Isso não cobre os 21 milhões de barris que passam pelo Estreito de Hormuz, mas vamos colocar os números em perspectiva. As exportações diárias da Arábia Saudita são aproximadamente 7 milhões de barris, e quase tudo isso agora é independente do Estreito de Hormuz. Em outras palavras, o petróleo saudita continua a fluir para o mundo. A crise não está atingindo a Arábia Saudita. Está atingindo países sem rotas alternativas. O Iraque exporta 3 milhões e 300 mil barris por dia, todos dependentes do Estreito de Hormuz. Os 2 milhões de barris do Kuwait estão na mesma situação. As enormes exportações de GNL do Catar, 25% do comércio global de GNL, devem passar pelo Estreito de Hormuz e estão atualmente em grande parte paralisadas. Esses países não têm um plano B como o da Arábia Saudita. Anos atrás, eles avaliaram projetos de desvio semelhantes e os abandonaram. O custo era muito alto e dizia-se que o Estreito de Hormuz nunca fecharia de verdade. 2026 mostrou o quanto essa suposição estava errada. O petróleo está acima de $100, mas não chegou a $200. A economia global está abalada, mas não colapsou. E a maior razão para isso são aqueles oleodutos enterrados no deserto há 45 anos. Por 40 anos o Irã disse: vamos fechar o Estreito de Hormuz. Fechou e agora está enfrentando as consequências. Geoestrategicamente, o regime colapsou. Como afirmou o comandante da CENTCOM, Almirante Cooper, não há um único navio iraniano navegando no Golfo, no Estreito de Hormuz ou no Golfo de Omã. Mais de 100 navios iranianos estão afundados ou danificados. A capacidade naval do Irã foi reduzida a zero. Os sistemas de defesa na ilha Karg foram eliminados em uma única noite. B-2, B-52 e B-1 destruíram 90 alvos militares em 2 horas. A avaliação do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Hegseth, é ainda mais severa. O estoque de mísseis do Irã caiu 90%. Seus drones de uso único diminuíram 95%. Estamos lidando com as ações desesperadas do Irã no Estreito de Hormuz. O regime agora está contando não com suas capacidades ofensivas, mas com suas capacidades de sobrevivência. Geopoliticamente, o Irã puniu seus próprios aliados. 45% das importações de petróleo da China passam pelo Estreito de Hormuz. Pequim agora está pressionando o Irã para abrir o estreito. O GNL do Catar depende do Estreito de Hormuz, e isso também parou. A Índia agiu de forma pragmática e garantiu permissão de trânsito através de um acordo bilateral com o Irã. A Rússia venceu a curto prazo. Os preços do petróleo subiram e a demanda por petróleo russo aumentou. Mas a recessão global também atingirá Moscou. Enquanto o Irã buscava prejudicar seus inimigos, alienou seus próprios aliados. E o aspecto mais doloroso é o geoeconômico. Ao fechar o Estreito de Hormuz, o Irã bloqueou não apenas o petróleo dos outros, mas o seu próprio também. Uma perda diária de exportação de 2 a 3 milhões de barris. As reservas de câmbio estão diminuindo. A inflação está disparando. Cenários projetam uma queda do PIB de até 22%. A receita do petróleo representava 40% do orçamento do regime. Essa receita agora é quase zero. As sanções estão se intensificando. O real está em mínimas históricas. Enquanto milhões de iranianos fogem de suas casas e se dirigem para o norte, o Tesouro do Estado não tem fundos para abrigar essas pessoas. O regime seguiu uma estratégia de destruição mútua. Eu vou queimar, mas vou levar o mundo comigo. Mas as taxas de destruição não são iguais. O desvio saudita evitou uma catástrofe global. As reservas estratégicas dos Estados Unidos estão em jogo. Europa e Ásia foram abaladas, mas não colapsaram. O Irã, no entanto, perdeu suas capacidades militares, poder naval, receitas de petróleo e a influência do Estreito de Hormuz. Em outras palavras, foi amplamente destruído por suas próprias ações. A declaração do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, "Estamos permitindo petroleiros iranianos", é o auge dessa ironia. Bem, vamos analisar isso. Então, estamos vendo cada vez mais os navios de combustível começarem a passar. Os navios iranianos já estão saindo e deixamos isso acontecer para abastecer o resto. A capacidade do Irã de exportar seu próprio petróleo para o mundo agora depende da permissão de seu inimigo. O regime fechou o estreito, mas também entregou a chave do seu próprio petróleo a Washington. Durante 40 anos, o Irã disse: fechar o Estreito de Hormuz é nossa arma nuclear. Usou a arma e a arma saiu pela culatra.
O ator mais afetado por esta crise é a China. Como o maior importador de petróleo do mundo, obtinha 45% de suas importações através do Estreito de Hormuz. Com o fechamento do estreito, esse fluxo parou. A resposta de Pequim é multifacetada. Pressão diplomática sobre o Irã para reabrir o estreito, fortalecimento dos laços com a Arábia Saudita e mudança para fontes de energia alternativas. A China proibiu a exportação de combustíveis refinados. Está tentando proteger seus próprios estoques. Mas o problema da China não se limita ao Estreito de Hormuz. Como analisamos anteriormente, a rota da Venezuela foi fechada em janeiro. A Rússia está sob pressão. O Irã está sob bloqueio. As 3 principais fontes alternativas de petróleo da China foram sistematicamente reduzidas nos últimos 6 meses. E quando o Estreito de Hormuz fecha, não é apenas o petróleo iraniano que para. O GNL do Catar também é interrompido, uma fonte significativa das importações de gás natural da China. A resposta da China ao chamado de Trump para uma coalizão em Hormuz é intrigante. Não está se juntando, mas está negociando com o Irã por conta própria. Segundo a Reuters, a China está discutindo tanto o petróleo bruto quanto a passagem segura dos navios-tanque de GNL do Catar com o Irã. Pequim está buscando garantir sua própria segurança energética por meio de acordos bilaterais com o Irã, sem se juntar à coalizão dos Estados Unidos. E essas negociações estão ocorrendo com o conhecimento dos Estados Unidos. As negociações comerciais de Bessent com a China em Paris indicam que Washington não quer alienar completamente Pequim. Esta é a mais recente e complexa dimensão da competição entre os Estados Unidos e a China no setor energético. O panorama global é sombrio. A AIE estima a escassez de oferta global de petróleo deste mês em 8 milhões de barris por dia. Uma reserva estratégica de 400 milhões de barris foi liberada, mas não é suficiente. O Brent está a $104, o WTI na faixa de 95 a $100. Uma crise de gás na Ásia, inflação na Europa e o risco de estagflação em países em desenvolvimento. Os setores de metais, agricultura, fertilizantes e automotivo estão sofrendo uma reação em cadeia de golpes. O Serviço de Pesquisa do Congresso estima que, em um cenário de guerra prolongada, a perda do PIB global pode chegar a trilhões de dólares. A previsão do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Bessent, de que os preços do petróleo cairão abaixo de $80 assim que a guerra terminar, sinaliza a visão de Washington de que esta crise é temporária, mas quando a guerra terminará? Israel diz pelo menos mais 3 semanas. Trump diz que terminará em breve. O ministro das Relações Exteriores do Irã diz: "Nós nos defenderemos pelo tempo que for necessário." A Petrolime da Arábia Saudita está evitando uma catástrofe global, mas não é perfeito. Primeiro, a capacidade é insuficiente. 21 milhões de barris por dia passavam pelo Estreito de Hormuz. O desvio Arábia Saudita-Emirados Árabes Unidos totaliza 8,5 a 9 milhões de barris, menos da metade da perda. Iraque, Kuwait e Catar não têm rota alternativa. O petróleo desses países continua dependente do Estreito de Hormuz. Em segundo lugar, a rota do Mar Vermelho não está isenta de riscos. O porto de Yanbu, alcançado pelo oleoduto, está na costa do Mar Vermelho e o estreito de Bab el-Mandeb está sob ameaça dos Houthis. O Irã também poderia ameaçar o Mar Vermelho através dos Houthis. Desde 2024, os Houthis têm atacado navios comerciais. O desvio saudita elimina o risco do Estreito de Hormuz, mas carrega o risco do Bab el-Mandeb. Terceiro, o próprio oleoduto é vulnerável. Uma infraestrutura que se estende por 1.200 quilômetros pelo meio do deserto está sujeita a ataques de drones ou mísseis. O ataque Houthi de 2019, que atingiu as instalações de Abqaiq, interrompeu temporariamente metade da produção saudita. O mesmo cenário poderia se repetir e os desenvolvimentos recentes trouxeram esse risco para um foco nítido. Em 16 de março, a Arábia Saudita anunciou que havia interceptado 35 drones iranianos visando sua região oriental, a área que abriga importantes instalações de petróleo. No mesmo dia, um depósito de combustível perto do Aeroporto Internacional de Dubai pegou fogo após um ataque de drone. O Irã está tentando atingir não apenas o estreito, mas também os pontos de saída das rotas alternativas. E a alternativa de Omã também foi alvo. Os portos de Duqm e Salalah em Omã, portos de águas profundas fora do estreito, foram alvo de ataques de drones em março. Um depósito de combustível em Duqm sofreu danos. O porto de Sohar, por sua vez, ficou dentro de uma área que seguradoras designaram como zona de risco de guerra. O Irã está tentando garantir que nenhuma das rotas alternativas permaneça segura.
Mas, apesar de todos esses riscos, a existência da Petroline mudou as regras do jogo. A suposição do Irã de que, se eu fechar o estreito, o mundo vai colapsar, provou estar errada. O mundo foi abalado, mas não colapsou, e isso significa que a última carta estratégica do Irã perdeu em grande parte seu valor. A história da Petroline da Arábia Saudita demonstra o poder do pensamento a longo prazo na geopolítica. Em 1981, no meio de uma guerra, eles instalaram 1.200 quilômetros de oleoduto sob o deserto para se preparar para uma crise futura. Por 45 anos, o oleoduto ficou lá, parcialmente utilizado, nunca atingindo a capacidade total. Alguns o chamaram de investimento desnecessário. E em 2026, assim que a crise chegou, o oleoduto entrou em operação em segundos, 7 milhões de barris por dia, contornando o Estreito de Hormuz, evitando uma catástrofe global. Por 40 anos, o Irã disse, vamos fechar o Estreito de Hormuz. Por 40 anos, a Arábia Saudita se preparou silenciosamente. O Irã usou a ameaça, a Arábia Saudita usou o plano, e o plano provou ser mais forte que a ameaça. Mas a história ainda não acabou. O estreito permanece em limbo, nem totalmente fechado, nem totalmente aberto. O Irã está transformando a diplomacia em arma através de sua política de trânsito seletiva. Trump está tentando formar uma coalizão, mas os aliados estão relutantes. A OTAN está cometendo um erro muito tolo. E eu disse há muito tempo que, eu me pergunto se a OTAN estaria lá por nós. Então este foi um grande teste. A China está traçando seu próprio caminho. Os preços do petróleo estão acima de $100. Catar e Iraque continuam dependentes do Estreito de Hormuz. Rotas alternativas não cobrem nem metade da demanda total. E ninguém sabe quando a guerra terminará. Uma coisa é certa. A capacidade do Irã de jogar a carta do Estreito de Hormuz foi permanentemente enfraquecida. Tubos colocados sob o deserto há 45 anos neutralizaram em grande parte uma ameaça de 40 anos. A Arábia Saudita não fechou a garganta do Irã, mas jogou a carta da garganta do Irã no lixo. E um dos capítulos mais importantes dessa história começa com um oleoduto colocado sob o deserto em 1981. Então, quais são seus pensamentos sobre este tópico? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.